Fala rapaziada, tudo certo? E Kimi Antonelli vence o GP do Canadá, chega à sua quarta vitória consecutiva na Fórmula 1 e se isola na liderança do campeonato numa corrida onde teve várias disputas desde a Sprint Race com George Russell, mas no final o piloto britânico acabou abandonando na corrida de ontem. Bora falar desse que para mim foi o melhor GP até agora, tendo um final de semana muito interessante desde a Sprint Racer, a primeira vez que tivemos a corrida sprint no GP do Canadá, onde a gente já teve uma certa emoção na disputa entre Antonelli e Russell, onde quem se deu melhor dessa vez na sprint foi o Russell, venceu a corrida no sábado e viu o Antonelli chegando em terceiro no meio das duas Mercedes, teve a McLaren, que foi para mim a decepção da corrida de ontem. Mas falando um pouco da sprint, né, no sábado, o Russell venceu, tivemos muita disputa, muita briga no rádio, principalmente por parte do Antonelli, onde ele criticou várias atitudes do Russell. Para mim, disputa de corrida, nada a penalizar ninguém, não tem nem que ter polêmica. Para mim, é isso, Fórmula 1, disputa entre os dois pilotos, e a Mercedes é muito bacana nisso, que ela deixa disputar. Foi assim com o Rosberg e Hamilton lá em 2016, 2015 e antes, onde tivemos essa disputa entre os dois pilotos, e agora está sendo isso mais uma vez, onde o Russell está sendo surpreendido com a ascensão do Antonelli, que chegou vencendo o GP do Canadá de ontem, a sua quarta vitória consecutiva na Fórmula 1, um recorde, né, para um piloto desde a sua primeira vitória ganhar 4 seguidas. Mas falando ainda da sprint, foi uma corrida mais curta, como a gente sabe, onde chamou a atenção a disputa entre as duas Mercedes, o Antonelli provando que ele não vai tirar o pé, o Russell provando também que vai brigar por esse título de 2026, mas no final acabou que o Antonelli teve alguns erros, acabou chegando em terceiro, o Lando Norris chegou no meio das duas McLaren, chegando em segundo, e o Russell venceu a sprint. Já na classificação, tivemos o Russell classificando em primeiro e o Antonelli em segundo, e a gente já sabe que o Russell gosta muito desse circuito do Canadá, conseguiu uma ótima volta de classificação, classificou em primeiro. Isso foi muito bom porque na corrida a gente teve uma pista molhada, mas não totalmente molhada, onde tivemos o Russell, o Antonelli e as duas Ferraris largando com o pneu macio. Já a McLaren veio com o pneu intermediário para chuva, e foi uma estratégia errada da McLaren. Ela teve a chance de consertar isso, porque na largada do GP de ontem teve o Lindblom não largando, né? Então teve 3 voltas de apresentação até tirar o carro da RB2, da Red Bull 2, que acabou não largando, e teve que ter 3 voltas de apresentação, e nessas 3 voltas a McLaren teve a chance de voltar aos boxes e trocar os seus pneus, colocar pneus lisos ou soft, ou um pneu médio, mas continuou com o intermediário e acabou sofrendo isso, porque os seus dois pilotos tiveram que, logo no comecinho da largada, ter que entrar nos boxes para colocar pneus médios. Mas na largada, tivemos uma largada tranquila, onde o Russell largou bem, o Antonelli também largou bem, as Ferraris largaram bem, principalmente o Hamilton largou bem, passando vários pilotos lá na largada. A gente já vê que não tem tanta aquela diferença da Ferrari nas largadas, ganhando várias posições, ganha 1 ou 2 no máximo. Já vimos que as outras equipes tiraram essa diferença, mas chamou a atenção no começo da corrida, lógico, a disputa entre as duas Mercedes, que imaginávamos que seria pela corrida toda até acontecer a fatalidade do Russell quebrar. Mas chamou muita atenção tanto a maturidade do Antonelli, que com apenas 20 anos está mostrando o baita piloto que é e vai ser, contra o Russell, que para mim eu passei anos e anos defendendo que o Russell, quando tivesse um carro competitivo, brigaria pelo título, e vai brigar pelo título, mas está sofrendo com o Antonelli. Não esperava que o Antonelli chamaria tanta responsabilidade e mostraria tanta personalidade, igual está mostrando em 2026. Ele mostrou ontem, mais uma vez, já tinha mostrado na sprint que vai bater de frente com o Russell, e ontem foi isso. Foi briga por várias voltas entre os dois pilotos da Mercedes, e a Mercedes não interferindo nessa briga, deixando eles brigar na pista. Isso é legal, tem que ser assim mesmo. Quando vocês dois têm
quando seus pilotos têm carros iguais e são dois pilotos do mesmo nível, tem que deixar brigar até que não atrapalhe, lógico, o desempenho da equipe, que é quando os dois pilotos batem. Então eles têm que saber também esse limite, buscar o máximo limite para não prejudicar a equipe. E foi isso ontem. O Antonelli atacava o Russell, passava o Russell já respondia na próxima curva, na próxima reta, passava o Antonelli e estava se desenhando que seria isso a corrida toda até chegar um momento que, infelizmente, o carro do Russell quebrou. Aparentemente foi eu não vi ainda, aparentemente, eu não vi o que foi o motivo ainda, mas o carro dele quebrou e teve que abandonar. Ele ficou muito, muito puto, tacou o encosto de cabeça fora do carro, isso pode gerar penalização, tacou o volante do carro no chão, saiu muito bravo, com razão, porque ele tá vendo a pressão que ele tá, porque o Antonelli vinha de 3 vitórias consecutivas. O Russell acabou vencendo apenas o GP da Austrália, o primeiro GP do ano, e depois disso só deu Antonelli, e ele viu que ia ver o seu companheiro de equipe abrir mais vantagem no campeonato, chegar à 4ª vitória, e foi o que aconteceu. O Antonelli venceu, foi uma corrida muito segura do Antonelli, ele só sofreu com o Russell, enquanto o Russell estava na pista, porque atualmente é o único carro que pode bater de frente com a Mercedes, é a própria Mercedes. A McLaren, que a gente esperava poder disputar com a Mercedes, acabou ontem tendo seu carro abandonado com o Lando Norris, e o Piastri se envolveu no acidente depois com o Albon, não conseguiu se recuperar na corrida, sofreu a corrida inteira. E a Mercedes, depois que o Russell abandonou a corrida, o Antonelli sobrou, correu sozinho na pista. Depois tivemos a Fórmula 1, temos a Fórmula Mercedes, depois a Fórmula 1, onde tivemos uma disputa muito bacana entre Hamilton e Verstappen. Mas antes, finalizando, o Antonelli venceu, abriu mais pontos na frente do Russell, e o Russell agora é o segundo colocado com 88 pontos, e o Antonelli chegou a 131 pontos, já é uma bela vantagem. Lógico que foi apenas 5 corridas do campeonato, mas o Russell vai sofrer para tirar esses pontos do Antonelli, principalmente porque principalmente nessa primeira metade do campeonato devemos ter só Mercedes vencendo essas corridas. Então, para o Russell tirar essa vantagem do Antonelli, ele vai ter que contar com próximas corridas que o Antonelli abandone e ele vença, mas isso aparentemente parece ser bem difícil. Agora, falando do restante da corrida, o que chamou a atenção foi a disputa entre o Hamilton e o Verstappen na segunda colocação. O Hamilton, que no decorrer da corrida brigou pela terceira posição, até o Verstappen chegar nele e ultrapassar. Depois o Hamilton ficou perseguindo o Verstappen por algumas voltas, mas depois ele teve um erro, e o Verstappen abriu 4, 5 segundos, enquanto eles estavam de pneu macio, o pneu vermelho, até que teve o acidente do Russell, e eles trocaram de pneu, foram para o composto médio, e ainda era o safety car virtual. Então essa diferença se manteve, né? Os carros não podem grudar igual é quando é o safety car normal. No safety car virtual, os carros mantêm a distância do momento que foi o incidente na pista. Então o Hamilton colocou composto macio médio, e o Verstappen também estava cerca de 6 segundos. O Hamilton conseguiu tirar essa diferença até chegar no momento de poder usar o modo de ultrapassagem, que é quando o carro fica a menos de 1 minuto a 1 segundo do carro da frente. E depois disso teve uma bela disputa. Verstappen, como sempre, é um ótimo defensor de posição e chamou a atenção o desempenho da Red Bull nessa corrida. Foi a melhor corrida da Red Bull em desempenho, mostrou que teve uma evolução nesse tempo que a Fórmula 1 ficou parada. Já a Ferrari mostra que é um carro muito bom, mas com um motor que não é tão bom, que sofre principalmente nas retas. A gente viu o tanto que o Hamilton sofreu para passar o Verstappen nas retas, e até que o carro não chegava. O Yoki tem uma bela vantagem quando o carro está colado nesse modo de ultrapassagem no menos de 1 segundo, mas a Ferrari não tem um motor tão bom, e isso fica muito escancarado nas retas. O carro nas curvas talvez é o melhor carro para fazer curvas, mas o motor sofre muito nas retas, e ontem o Hamilton mostrou o porquê é 7 vezes campeão mundial, e o Verstappen também, porque é 4 vezes campeão mundial. Foi uma disputa belíssima. No final, quem se deu melhor foi o Hamilton. Ele conseguiu, após várias voltas,
ultrapassar o Verstappen. Depois disso, o Verstappen não conseguiu chegar no Hamilton. Então, tivemos vitória de Antonelli e um pódio com Hamilton e Verstappen. Que pódio para o Antonelli, estava no meio dos dois atuais melhores pilotos do grid, Hamilton e Verstappen. E o menino da Mercedes mostra que valeu toda a confiança que o Toto Wolff teve nele. Está se provando 4 vitórias consecutivas, é um recorde, né? Desde a sua primeira vitória até agora. Nunca um piloto ganhou a primeira vitória, depois teve uma sequência de 4 vitórias, primeira vez, recorde do Antonelli. E ainda temos que falar um pouco da corrida do restante da corrida, onde tivemos um desempenho interessante do Colapinto, chegou em sexto colocado, sua melhor posição na Fórmula 1, mostrou que está tendo uma evolução bacana. Ano passado sofreu uma pressão enorme na Alpine, a Alpine que agora está correndo motor Mercedes. Isso também mostra um pouco do desempenho positivo da Alpine nesse ano. É uma ótima corrida do Colapinto. Acho que o Leclerc mais uma vez sofreu demais, mostrou que ele fica muito nervoso quando tem um companheiro de equipe andando à sua frente. Mais uma vez ele estava muito nervoso no rádio, recebia alguma informação, ele dava patada no seu chefe de equipe. Leclerc fez uma corrida ok, Lawson fez uma boa corrida, Lindebrand infelizmente teve que abandonar no começo. Acho que o Berman também fez uma corrida interessante pela Haas, mas a Haas também tem um problema do motor Ferrari, que é um motor que sofre em retas. Então, acho que esse GP para mim foi o melhor GP do ano. Tivemos pouca diferença daquela questão de bateria, onde os carros estavam tendo muito problema de bateria, ficava uma corrida meio artificial. Acho que a FIA deu um pouquinho de solução nisso. Ainda tem esse problema da bateria que descarrega, os carros meio que ficam mais fracos. Mas tivemos um pouco redução disso, tivemos mais amostra de pilotos mostrando que não é um problema de bateria na hora de ultrapassar, estava mostrando que a diferença é o piloto, e isso ficou muito escancarado na disputa Hamilton-Verstappen, onde eles tiveram ultrapassagens e trocas de posição, e também na disputa da Mercedes, que foi o grande ápice desse final de semana, foi a disputa entre as duas Mercedes, onde quem se deu melhor no final foi o Antonelli. Infelizmente o Russell abandonou a corrida de ontem e agora Antonelli disparou na liderança. Próxima corrida, agora vamos para a Europa, circuitos europeus. Agora Mônaco é a próxima corrida, é um circuito onde muito provavelmente quem fizer a pole vai ser o vencedor da corrida, porque Mônaco ultimamente é assim, esses carros maiores, até teve uma redução no tamanho dos carros nessa temporada, mas ainda são carros grandes e Mônaco é difícil de ultrapassar. Então é a chance de outras equipes que não seja Mercedes consigam uma vitória. Então Hamilton e Verstappen, que andam muito bem em Mônaco, podem tentar beliscar aí uma vitória. Leclerc também, né, que vai estar correndo em casa, então é a chance de uma outra equipe tentar uma vitória, porque Mônaco pode oferecer isso. Então, não porque a Mercedes é o carro mais rápido, mas porque aí pode ter essa vantagem do piloto tirar uma volta mágica e conseguir uma pole, e depois administrar muito bem na corrida e conseguir a vitória. Então, é isso. Quero que vocês comentem o que vocês acharam da corrida de ontem, desse final de semana no Canadá. Comentem a opinião de vocês, o que vocês acharam. E, lógico, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o like nesse vídeo e compartilhar também com os seus amigos que curtem Fórmula 1. Então é isso, galera. Valeu, até o próximo vídeo e tamo junto!